Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos reunimos aqui com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Hoje o capítulo 49, Palavras aos Enfermos. Os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo. Noite a noite que o espírito de Néio Lúcio, compadecendo dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo. Então, através deste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama descreve que em Pedro Leopoldo eram muitos os enfermos que compareciam no Centro Espírita Luiz Gonzaga, rogando o amparo, o auxílio de Chico Xavier. Inúmeros enfermos compadeciam desse amparo, necessitavam de amparo espiritual. E o Chico, através de Dr. Bezerra de Menezes, psicografava receitas e atendia a todos os sofredores do caminho. E era tantos os enfermos, conforme descreve Ramiro Gama, que o espírito de Néio Lúcio decidiu naquela noite dar uma comunicação endereçada aos enfermos presentes. Palavras aos enfermos. Toda a enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre as manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que nola transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem a sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem afinidade, purificação e elevação. A enfermidade ligeira é aviso, a queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta com calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço de perfeição que ainda não sabemos realizar. Então, esta mensagem é do espírito de Néio Lúcio. E Ramiro Gama finaliza dizendo assim: cremos que a leitura desta página nos oferece confortadores pensamentos de paz, consolação, disciplina e esperança. Então, eram tantos os enfermos que naquela noite haviam ali se reunidos para receber o amparo espiritual, que o espírito de Néio Lúcio
ficou muito comovido com aquela situação e decidiu trazer uma página endereçada aos enfermos, palavras de bom ânimo, de incentivo a viver a vida com alegria, de incentivo a agir com fé. Leio Lúcio traz inúmeras orientações que Ramiro Gama as considera como sendo lições confortadoras aos pensamentos, que realmente são lições que nos convidam a ter paz, consolação, disciplina e esperança. Então, dentro desta lição do Neio Lúcio, é interessante uma colocação que ele faz aqui. Toda a enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. A dor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muitas vezes nós não a aceitamos. Muitas vezes, através da revolta, da nossa rebeldia, da nossa incompreensão, nós não conseguimos enxergar que a dor é um processo educativo para a nossa alma. Que naquele momento que estamos enfrentando dificuldades, aflições, é um momento que nós precisamos, através dos momentos difíceis, é aquele momento que nós precisamos para realizarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, para alcançarmos a nossa serenidade, porque a revolta, o desespero, o pessimismo não vai, de fato, resolver as nossas dificuldades. Se a gente ficar com esse pensamento pessimista, com esse pensamento de revolta, a gente vai complicando ainda mais as nossas dificuldades. Então ele fala assim, que a dor é sempre renovação do caminho para o bem. A dor realmente nos mostra que devemos trilhar no caminho do bem, que devemos fazer o bem, que devemos confiar em Deus, porque é um processo educativo de nossa alma, que vai nos ajudar a entender melhor as leis de Deus e vai nos ajudar no nosso aperfeiçoamento espiritual. E através das dificuldades, compreendidas com paciência, resignação, estaremos dentro dessa claridade interior, porque a paciência, a aceitação proporciona para a gente uma claridade interior. Isso que é importante, porque quando a gente, nos momentos difíceis, procuramos sustentar a nossa caminhada com calma, fé, em dias de aflições, com certeza encontraremos o amparo, encontraremos a paz emanada da misericórdia divina, encontraremos o auxílio dos benfeitores amigos e conseguiremos, sem dúvida alguma, dentro de nós mesmos, realizarmos esse trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Então fica essa mensagem de Neio Lúcio para a nossa reflexão, que é uma mensagem confortadora, uma mensagem que vem renovar os nossos pensamentos, que vem nos ensinar que nós devemos ter disciplina, paciência, que devemos desenvolver a paz interior e buscarmos a consolação divina, esperança em dias melhores. Que Jesus, o nosso mestre amigo, nos abençoe e nos dê a sua paz. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos reunimos aqui com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Hoje o capítulo 49, Palavras aos Enfermos. Os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo. Noite a noite que o espírito de Neio Lúcio, compadecendo dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo.
Então, através deste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama descreve que em Pedro Leopoldo eram muitos os enfermos que compareciam no Centro Espírita Luiz Gonzaga, rogando o amparo, o auxílio de Chico Xavier. Inúmeros enfermos compadeciam desse amparo, necessitavam de amparo espiritual. E o Chico, através de Dr. Bezerra de Menezes, psicografava receitas e atendia a todos os sofredores do caminho. E era tantos os enfermos, conforme descreve Ramiro Gama, que o espírito de Néio Lúcio decidiu naquela noite dar uma comunicação endereçada aos enfermos presentes. Palavras aos enfermos. Toda a enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre as manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que nola transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem a sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem afinidade e purificação e elevação. A enfermidade ligeira é aviso, a queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta com calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura, em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço de perfeição que ainda não sabemos realizar. Então, esta mensagem é do espírito de Néio Lúcio. E Ramiro Gama finaliza dizendo assim: cremos que a leitura desta página nos oferece confortadores pensamentos de paz, consolação, disciplina e esperança. Então, eram tantos os enfermos que naquela noite haviam ali se reunidos para receber o amparo espiritual, que o espírito de Néio Lúcio ficou muito comovido com aquela situação e decidiu trazer uma página endereçada aos enfermos, palavras de bom ânimo, de incentivo a viver a vida com alegria, de incentivo a agir com fé. Néio Lúcio traz inúmeras orientações que Ramiro Gama as considera como sendo lições confortadoras aos pensamentos que realmente
São lições que nos convidam a ter paz, consolação, disciplina e esperança. Então, dentro desta lição do Neio Lúcio, é interessante uma colocação que ele faz aqui. Toda a enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. A dor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muitas vezes nós não a aceitamos. Muitas vezes, através da revolta, da nossa rebeldia, da nossa incompreensão, nós não conseguimos enxergar que a dor é um processo educativo para a nossa alma, que naquele momento que estamos enfrentando dificuldades, aflições, é o momento que nós precisamos, através dos momentos difíceis, é aquele momento que nós precisamos para realizarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, para alcançarmos a nossa serenidade, porque a revolta, o desespero, o pessimismo não vai, de fato, resolver as nossas dificuldades. Se a gente ficar com esse pensamento pessimista, com esse pensamento de revolta, a gente vai complicando ainda mais as nossas dificuldades. Então ele fala assim, que a dor é sempre renovação do caminho para o bem. A dor realmente nos mostra que devemos trilhar no caminho do bem, que devemos fazer o bem, que devemos confiar em Deus, porque é um processo educativo de nossa alma, que vai nos ajudar a entender melhor as leis de Deus e vai nos ajudar no nosso aperfeiçoamento espiritual. E através das dificuldades, compreendidas com paciência, resignação, estaremos dentro dessa claridade interior, porque a paciência, a aceitação proporciona para a gente uma claridade interior. Isso que é importante, porque quando a gente, nos momentos difíceis, procuramos sustentar a nossa caminhada com calma, fé, em dias de aflições, com certeza encontraremos o amparo, encontraremos a paz emanada da misericórdia divina, encontraremos o auxílio dos benfeitores amigos e conseguiremos, sem dúvida alguma, dentro de nós mesmos, realizarmos esse trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Então fica essa mensagem de Neio Lúcio para a nossa reflexão, que é uma mensagem confortadora, uma mensagem que vem renovar os nossos pensamentos, que vem nos ensinar que nós devemos ter disciplina, paciência, que devemos desenvolver a paz interior e buscarmos a consolação divina, esperança em dias melhores. Que Jesus, o nosso mestre amigo, nos abençoe e nos dê a sua paz.